Vamos agora configurar o Pecunia Premium 7. Tem duas opções aqui, sempre lembrando que são sugestões, né, que você pode mudar de acordo com a sua necessidade e preferência aí. Mas as duas que nós estamos usando são essas aqui, ó. Então o Pecunia Premium 7 ele pode operar com até 20 contratos no índice, vai de 1 a 20 no gráfico de 10 segundos. Os parâmetros deles: ticks de gain 15 e ticks de stop 150. Não se assuste com isso aqui. O stop dele é mais financeiro do que por operação, tá? Então é por isso que é um stop bem grande aqui, 1 para 10, né? Mas é porque, como ele faz muito aumento de posição, eu preciso deixar ele bem livre para ele poder trabalhar esses 20 contratos e poder sair no lucro. Você pode alterar isso aqui, tá? Fazer outros testes, mas como é que a gente está usando? Máximo de 20 contratos. E na primeira opção eu não estou operando os extremos. O que quer dizer isso? Quando o preço está muito perto da máxima ou muito perto da mínima, de acordo com os cálculos dele, do que ele considera perto, que ali vai ser uma média de 150 pontos no índice, mais ou menos isso, às vezes 120, às vezes 200, depende muito de alguns parâmetros que ele utiliza. Tá, mas uma média de 150 pontos ele não vai executar nenhuma operação. Como ele está executando operações na tendência, então se eu operar muito próximo dos extremos, eu corro o risco de pegar uma hora que está havendo uma reversão. Então ele vai tentar operar nos extremos, mas do pullback. Então, bateu na máxima, voltou. Quando voltou no pullback, vai para frente novamente, ele vai tentar entrar. Aí, quando ele vai entrar, ele vai decidir, tá? Mas quando está naquela região ali de mais ou menos uns 150, 200 pontos da máxima ou da mínima, ele não vai executar nada, tá? Pode ser até menos, dependendo, às vezes pode até operar um pouco mais próximo, tá? Mas a média é 150 pontos. Bom, então a primeira opção eu opero sem operar os extremos. Eu deixo ele aqui, como eu disse, de 1 até 20 contratos. A entrada dele é diferente lá daquela do One Trade, que eu marco essa segunda opção. Aqui é a primeira, tá? Você marca aqui a primeira opção. O intervalo de execução vai de 9h05 até as 15 horas. Saída nenhuma. É interessante marcar isso aqui, 0 às 17h55. Mas geralmente ele chega na meta bem antes disso. O meu aqui não estava nem marcado. O risco. Aqui 300 para 1000. Se você quiser diminuir esse loss aqui de 1000 para 500, você pode botar um objetivo de ganho de 150, tá? Sempre nessa proporção, tá? 1 para 3 mais ou menos, né? Então aqui daria, se fosse 1 para 3, seria 1 para 150 para 450, mas eu estou botando 500 reais. Essa é uma boa referência aí, tá? Para o ganho diário. Se quiser botar 300, sugiro colocar 1000 aqui para deixar ele trabalhar mais, tá? Eu vou configurar isso aqui, vou até mudar aqui que eu não estou rodando ele esses dias, porque eu estou fazendo teste dele no 150 para 500 no simulador, mas eu já vou mudar aqui no meu da real, que eu estou vendo que cabe esse 150 para 500, e eu vou já explicar por que esses 500 também, porque eu estou mandando só 150. Eu vou salvar. E na outra estratégia, o que vai mudar é só o parâmetro de operar os extremos. O resto já é tudo igual, tá? Aqui 10 segundos. A entrada ao realizar o fechamento, 9h05 às 15. Saída, ó, aqui já está marcado 17h55. E o risco também da 300 para 1000, eu vou mudar de 150 para 500. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou pensando aqui numa carteira. Então, imagina que eu consigo ganhar nas duas. Eu estou ganhando 300 reais, 150, 150.
e estou arriscando 1.000, né? Digamos que os dois percam 500, estou arriscando R$1.000 para pegar 300. Mas e se um ganhar e o outro perder? Eu não vou perder 1.000, tá? Vou perder 350. Então isso aqui vai dar um balanceamento da carteira, tá? Como eles acertam muito o dia, eu estou diminuindo o ganho para eles dois acertarem, e eu diminuo o meu risco também, tá? Então é uma sugestão. Aqui no Prêmio 8 a gente já faz isso, tá? Nessas três opções aqui. O Prêmio 8 é bem mais fácil de configurar. Você só define nele os parâmetros, a quantidade de contratos que você vai operar nele. Então aqui no caso, esse aqui eu estou usando no 8PI. 8PI é isso aqui, ó, é essa opção aqui, ticks inversão. Quantidade por ordem 1 até o máximo 10. Deve coincidir com essa quantidade que eu colocar aqui. A entrada dele é aquela segunda opção, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. E de 9h05 até as 17h55. A saída zerar às 17h55, não tem ordem oco. E o risco 150 para 500. Então, com a mesma ideia lá do outro, eu vou dividir o meu risco em 3 estratégias de R$500 cada uma, tá? Então a primeira eu vou fazer 150 para 500. Essa aqui está muito campeã, ganha bastante essa do 8PI. Essa outra dos 5 minutos, você vai colocar 15 contratos, vai de 1 até 15 no gráfico de 5 minutos. Só que ela tem uma diferença. Ela vai realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, só que ela começa só às 11 horas da manhã e vai até às 15 horas. A saída dela é às 17h55, né, caso esteja posicionada até esse horário. E o risco também 150 para 500. E por último, e mais agressiva de todas, a do 30 segundos. Você opera com ela com 20 contratos, bota 30 segundos, de 1 a 20. Também vai realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, e ela também começa às 11 horas da manhã. Saída aqui e o risco 150 para 500. Então, essas três aqui, elas estão buscando R$450. E qual é o risco das três juntas? 1.500. Então, é uma proporção de 1 para 3 se você for ligar as três. Agora, o que eu sugiro sempre? Deixar uma semana no simulador essas 7 estratégias e começar escolhendo uma melhor de cada, tá? Escolhe essa do 8PI, por exemplo. Essa do 8PI está muito boa. Começa devagar, que vai fazendo já o financeiro. Por quê? É muito mais fácil você acertar uma do que acertar nas três, né? Ganhar nas três ao mesmo dia é bem mais difícil. Então precisa de um pouco mais de capital para operar, porque aqui você imagina que se você ligar as três juntas, elas podem ficar posicionadas, ó, em 45 contratos ao mesmo tempo, se elas ficarem todas. Então você precisa de um capital bem maior. Então o ideal, deixa no simulador e escolhe uma delas para ir fazendo capital depois de uma semana, tá? Ou, por exemplo, eu estou usando muito essa do 8PI na minha conta. É uma estratégia que usa só 10 contratos, né, e está bem ganhadora. Essas outras duas eu não estou usando na conta real esses dias. Inclusive está configurado aqui a minha conta real, eu ligo, uso também, mas não estou usando por conta dessa aqui, está muito boa e precisa de menos capital. Hoje, essa semana, o que é que eu estou usando muito? Essas duas aqui do OneTrade e essa do 8PI. A do 7, quando eu ligo ela, é sem operar extremos. Essa primeira aqui. Então, essa carteira aqui é a que eu tenho usado e tem me dado bom retorno usando essas automações aqui. Tá bom? Muito obrigado.